agora a nossa sessão especial. Vamos ouvir a Meire falar sobre Áries e Afrodite. Você prefere Áries e Afrodite a Marte e Vênus, né? Só porque eu conheço mais o universo grego, não tem nada. Não. Bom, eu diminuí bastante aqui o meu texto, o texto que eu vou falar, mas acho que vai funcionar. Bom, a primeira coisa que eu devia dizer é que a Guta disse ontem uma coisa muito interessante. Ela disse que quando ela aprende uma coisa, ela quer sempre saber, mas como é que é no princípio? Da onde sai isso? Né? Bom, então, eu gostaria de dizer que eu estou totalmente de acordo com você. Eu sempre também tenho essa atitude, e Tércio também. Né, Tércio? Tá. Bom, então, Tércio pediu para eu falar o que os gregos diriam sobre a violência. Eu comecei a pensar que poderia fazer ou um discurso do tipo que todos fizeram, não é? Que é o discurso... melhor eu pôr os outros óculos, que é o discurso, enfim, filosófico, científico, não é? Ou o discurso mítico, não é? Enfim, o discurso filosófico seria, então, conceitual e de razão demonstrativa, enquanto que o discurso mítico é o discurso da imaginação e que explica, né, o mito sempre tenta explicar a realidade. E esse discurso mítico é sobre isso, explicando, organizando essa explicação da realidade. E tem uma lógica própria, não é qualquer nota. Não? Bom, vou fazer algumas observações. Em geral, os personagens míticos sempre aparecem com o nome dos seus pais já designados. Não é? Você fala fulano de tal, filho de fulano e fulana. Não é? Por que eles fazem isso sempre? Porque se imagina que os personagens, essas figuras míticas, guardem sempre características de seus pais. Não é? Não todas, mas algumas. Não é? Então, por isso é importante a gente ir lá para o início para saber o que tinha, quem são os pais e quais são as características. Né? Isso também a gente faz com etimologia. Né? A gente quer saber o que a palavra, qual é a verdade da palavra desde do seu início. Né? Eu digo verdade da palavra porque a palavra etimologia, etimos, é a realidade. Qual é a realidade? É a verdade sobre a palavra. A gente sempre tem a impressão que é o início, né? Que o primeiro sentido, em geral, é o sentido verdadeiro. Não é? Dá para entender? Tá. Ok. Então, também aí a gente vê, uma coisa importante você saber a etimologia dos nomes, das palavras, etc. Bom, o Tércio me pediu que falasse sobre os amores de Áries e Afrodite. Como vocês sabem, Áries é o deus da guerra, né, entre os gregos, e Afrodite é a deusa do amor, boa noite. É a deusa da beleza, enfim, da sedução, da persuasão. Não é? Então, aparentemente, né, eu nunca tinha pensado nisso, aparentemente eles se contrapõem. Né?
Um é o da destruição e o outro é da construção. Porém, não é bem assim. Curiosamente, eu vou falar para vocês depois características de Áries e características de Afrodite. Eu acho que vocês vão concordar comigo que os gregos, nesse mito, já percebem a complexidade dos dois personagens. Não é? Bom, tudo que eu vou relatar aqui são dos primeiros registros que a gente tem, ou seja, Homero, Hesíodo e alguns dos hinos homéricos. Não é? Bom, eu vou contar a história, né, dos amores de Áries e Afrodite, porque acho que alguns podem ter se esquecido. Então, é assim, Ulisses está voltando, né, está voltando para Ítaca, numa viagem que demora 10 anos, né, e ele, nessa viagem, tem 1000 peripécias e tal. Entre outras, ele se encontra na terra dos Feácios, né, cujo rei, chamado Alcino, lhe oferece, dentro da melhor tradição da hospitalidade grega, lhe oferece primeiro um banho, os perfumes, a roupa limpa, né, e depois um banquete. Né? E nesse banquete, quer dizer, isso é uma coisa, é uma cena típica que a gente chama, né? Que é quando se oferece o banquete e depois do banquete ou durante o banquete é que vai se saber quem é este fulano recém-chegado, o que é bastante interessante, né? Bom, isso é contado no canto 8º da Odisseia, né? Ele chega, então faz parte desse banquete uma competição de esportes, né? Demonstrações para os convivas. Termina isso, o rei chama Demódoco, né? Que é um aedo, né? Um poeta, um cantor, né? E ele vem com o seu instrumento, alguém traz o instrumento para ele, ele começa a cantar e ele não sabe quem é o Ulisses, né? Ele começa a cantar o episódio, enfim, como é que teria acontecido a história do cavalo de madeira, né, que a gente conhece como cavalo de Troia. Curiosamente, quem urdiu a história do cavalo de Troia foi justamente o Ulisses, que era extremamente astuto, como é que a gente fala? Metis, ardiloso, não é? Celso, o meu Google. Bom, então ele ele começa a cantar, mas daí o Alcino percebe que o Ulisses está triste, ele está começando a chorar, não é? Bom, por que ele está triste? Porque está se lembrando de todas as pessoas os amigos que morreram, os companheiros, enfim, as coisas tristes da guerra, não? E daí o Alcino diz para o Demódoco: olha, cante alguma coisa mais alegre, não? Então ele começa a cantar, a contar a história justamente dos amores de Áries e Afrodite. Bom, como é que é isso? Afrodite era casada com Hefesto. Hefesto é o único deus grego com uma
ele é coxo, né? Ele tem, portanto, uma deformação física, né? E ele, essa característica também é interessante de ser observada, porque ela é a deusa da beleza, do equilíbrio, de tudo de bom, né? Bom, ela é casada com ele, né? Mas ela não dá a mínima para a fidelidade, né? Vocês sabem, ela teve filho com Hermes, que é justamente hermafrodita. Ela teve filho com Poseidon, né? Enfim, dessa ligação nasce Eryx, que é um monte na Sicília. Ela também tem relações com Dioniso, e o filho que nasce é Príapo, né? Que vocês sabem, é uma figura itifálica. Aí vocês procurem no dicionário. Bom, e tem o famoso caso que ela tem com um mortal, que é Anquises, né? E com Anquises ela tem um filho, Enéas, que é o Enéas, o grande herói romano, né? A partir de quem se cria, enfim, Virgílio usa o nome dele e a figura dele como herói para construir a Eneida, não? E quem mais? E com Ares ela tem 3 filhos também, a gente vai ver depois. Harmonia, o terror e o medo, né? Bom, então também, né, como eu disse, não só os pais dão características suas para os filhos, mas também é importante a gente saber quem são os irmãos e quem são os filhos desse personagem, que é o jeito, portanto, de organizar a cosmologia, né, deles, né? Bom, então ele começa a contar e é o seguinte, como Hélios, né? Hélio, o Sol, né? O epíteto do Sol é aquele que tudo vê. Porque, em princípio, a luz dele entra em qualquer lugar e põe luz naquilo, não é? Bom, ele sabia do caso do affair da Afrodite com Ares, né? Então ele avisa o marido, né? Avisa Hefesto. Hefesto patrocina a cerâmica, a metalurgia e também que mais que ele patrocina? Bom, não importa. Aqui o que importa para a gente é a metalurgia. E ele era extremamente competente e era dotado de muita astúcia, não é? Bom, então o que ele faz? Ele sabe que ele diz que vai viajar, vai ter uma viagem, vai ficar fora algum tempo, alguns dias fora. Bom, imediatamente o casal de amantes vai para a cama, para o leito conjugal original, né? Do Hefesto. Bom, daí o que o Hefesto ele bola uma rede finíssima de metal, né, que é impossível de ser vista por homens e pelos deuses, né? Ele envelopa a cama, né, e coloca uns fios presos no teto. Bom, e quando o casal está no meio do ato amoroso, ele puxa os fios e deixa o casal ridiculamente preso, né, no alto da cama, né? Bom, e o que ele faz? Ele chama os deuses do Olimpo para virem rir, para virem se divertir, né? E aí tem uma tradução que é ótima. Bom, enfim,
o que a gente vê é que ele ridiculariza esse casal tão poderoso, não é? E fica exposto e chama os outros deuses que vêm e o casal é objeto de um cascalhar de risadas. Essa é a tradução do Odorico Mendes, que é muito boa, né? Um cascalhar de risadas. Bom, daí enfim, essa cena fica muito desagradável para os protagonistas, né? E tem uma pequena cena em seguida que é o seguinte: os deuses estão todos olhando, rindo e tal, e Apolo diz pro Hermes: e aí, você gostaria de estar nessa situação ridícula? Ele falou assim: para se deitar com Afrodite, eu iria até o Hades. Então, enfim, essa é a história, né? É isso que é contado pelo Demódoco no banquete, não é? Bom, agora eu vou dar algumas informações. É tudo bastante sucinto. Eu vou dar algumas informações sobre os personagens, não é? Bom, primeiro, Ares é o único filho legítimo de Zeus e Hera. Zeus e Hera é o casal principal, não é? O casal oficial. Ela patrocina todas as coisas do casamento, não é? Bom, os dois Zeus tem muitos filhos fora do casamento. Ele também era um pilantrinha. Bom, Hera, aí a gente já tem uma outra informação. Hera é filha de Cronos e Reia, né? E, portanto, tem na sua natureza a violência, né? Por que ela tem? Porque vocês se lembram como é que Cronos fazia com seus filhos. É famoso, ele engolia todos os filhos, né, assim que eles nasciam, porque ele não queria ser destronado conforme tinha sido previsto, né, que ele seria destronado por um filho. Bom, ela é, portanto, filha de Cronos, né, a Hera. Bom, e ela também tinha, como Zeus, ela era soberana, enfim, tinha todo o poder, né, que tinha também o pai dela, Cronos, e Zeus, que era o marido dela. Porque quem toma o poder é o filho de Cronos, chamado Zeus, justamente, não? É ele que é que se casa com ela, não? Bom, eu pulei uma coisa. Bom, Ares vem como substantivo comum, né? Quer dizer frieza, rispidez, causa frisson, um arrepio, não? Uma coisa assim. E é uma figura que é muito detestada por homens e pelos outros deuses. E o Ares tem enfim, ele tem uma posição no panteão grego que é menor do que a dos outros deuses. E, eu estava dizendo para o Tércio, ele não tem, de modo algum, a força, a importância que o Marte tem, né, que é o seu correspondente, Marte, né, enfim, na religião, na mitologia romana, não?
Bom, na Ilíada, ele é a favor dos troianos e não dos gregos. E Zeus o proíbe de lutar, mas ele luta assim mesmo. Também na Ilíada tem uma cena que é bastante importante, que é a Atena, né? A Atena, vocês sabem, é a deusa, enfim, que sai da cabeça de Zeus, né? Mas ela sai da cabeça de Zeus já toda paramentada como uma guerreira, não é? Ela, portanto, também é ligada à guerra, não é? Tem essa cena em que a Atena espanca o Ares com uma pedra, né? Inclusive bate na cabeça dele, quebra a cabeça, é uma cena brutal. Assim. Mas, enfim, Ares, portanto, tem todas as características mais de frieza e de aspereza. Não é? Ele, inclusive, quando não está no Olimpo, ele fica na Trácia, que é uma região muito árida, muito inóspita na Grécia. Não é? Bom, tem também um outro episódio sobre ele, que é o dos dois gigantes gêmeos, não é? Que, irritados com o que ele faz, né? com as batalhas, a guerra e tal, eles o põem dentro de uma urna metálica e ele fica fechado lá durante 13 meses, como se estivesse morto. Não? E daí é Hermes que vai libertá-lo. Bom, eu não tinha pensado direito sobre essas coisas, sobre Ares, então não vou ousar nenhuma interpretação definitiva. Mas eu acho que Ares tem uma natureza que é bastante oposta ao gênio grego, que é muito mais dado aos embates de discursos, como é que a gente diz, de ideias, enfim, as fantasias, a imaginação, não é? Do que não é que eles não tivessem guerras, mas o Deus que se dedica a isso não é respeitado como a gente imaginaria que fosse, ou como é Marte entre os romanos. So far, so good. Tudo bem? Bom, então, Ares tem essas características, não? E agora eu vou falar sobre Afrodite. Como vocês imaginam, eu tenho muito mais... o meu penchant é pela Afrodite, não pelo Ares. Né? Inclusive, eu traduzi o hino homérico Afrodite, que é justamente sobre a figura dela. Não? Bom, só lembrando, a gente já falou, esses amores de Ares e Afrodite resultam em 3 filhos muito interessantes. Um é a harmonia musical também, né? Mas é a harmonia também que como diz Heráclito depois, a harmonia dos opostos. Né? Bom, o segundo filho é Deimos, que é o terror, né? E o terceiro filho é Fobos, que é o medo, o temor. Né? Todo mundo conhece a palavra fobia, não? Claro. Bom, ok. Então, agora vamos falar sobre Afrodite. Como eu disse, ela não dava a mínima para a fidelidade ao seu marido, não é? Teve filhos vindos de casos com outros deuses importantes. Então, com Dioniso, ela teve o Príapo, com Poseidon, ela teve Érix, com Hermes, Hermafrodita,
com Ares, esses 3 que a gente viu, e com Anquises ela teve Enéas. Né? Bom, no hino homérico Afrodite, justamente o que se fala é do excessivo poder que ela tinha. No começo do poema se diz que ela subjuga todos os seres vivos. Não é? Então, os deuses, os homens, né, os mortais, e também os animais, os que estão nos rios, nas águas, os que estão voando, os que estão na terra. Todos são subjugados por Afrodite. Veja, o amor de Afrodite, quando a gente fala que ela é deusa do amor, é o amor físico, o amor da atração, não é? da sexualidade. Bom, ela, então... o que eu estava... Bom, ok. Ela favorece os encontros amorosos de todos. Não é? Ela é ela que incentiva. No hino homérico Afrodite, quando ela passa, a grama cresce, as flores aparecem, enfim, os animais vão se acasalar, enfim, tudo. Ela passa e provoca aí uma grande comoção total, né? Bom, entretanto, isso eu estou reproduzindo o que é falado no hino homérico Afrodite. Ela não subjuga 3 pessoas, 3 deusas, né? Que são as únicas deusas virgens do panteão grego. Né? Uma é Atena, né? A segunda é Héstia e a terceira é Deméter. Né? Desculpa, é Ártemis, não Deméter, Ártemis. Bom, então são 3 deusas que, além de serem virgem, o que é uma espécie de aberração vista pelos gregos, porque, enfim, é uma interrupção, né, da reprodução. Além disso, as 3 têm a ver com a morte, de um modo ou de outro. Não é? Então, a Atena, né, é uma deusa guerreira, a Ártemis é a deusa que é gêmea de Apolo, né, que é uma flecheira, né, que mata as pessoas tanto quanto Apolo. Né, e Héstia, que é a deusa que garante o fogo no meio do lar e no meio nos templos. Não é? Ela é ligada à morte na medida em que ela é com ela que se faz os sacrifícios dos animais. Não é? Então é curioso aí a gente ver que Afrodite, né, se contrapõe à morte também, não é? Com essa descrição. Bom, tem um outro lance, é que Afrodite se movimenta sempre acompanhada de um séquito, né? E esse séquito é ilustríssimo, é uma maravilha, é uma covardia. Ela sai, quem é que está no séquito dela? Eros, Rímeros, que quer dizer desejo, né? Então Eros seria o amor, o desejo, Rímeros, Peitó, que quer dizer persuasão. Veja, a persuasão está no séquito dela. Não é? As graças e as horas. As horas são as estações. Não é? E também as conversas das mocinhas, como se fosse uma coisa muito delicada e muito engraçadinha. Né? Então, ela está sempre com esse séquito, e desse séquito eu vou destacar Peitó, não é? Que a gente
ela pode ter duas acepções. Uma que é o sentido de persuasão, né, como a gente entende do discurso, né, e o outro, num contexto erótico, a gente pode traduzir por sedução. Né? Sedução, vocês sabem, a etimologia de sedução vem do latim, né, seductio, e, enfim, quer dizer desviar, ir pelo desvio. É interessante também, né? Bom, persuasão, então, como é que a persuasão também está presente? Não é? Quando ela faz os discursos, não é? Ela usa como um recurso para seduzir o Anquises, né? Essa história que é contada lá, ele fica com medo de se deitar com uma deusa, e ela parece uma deusa, embora ela esteja travestida de mortal, né? Ela usa a persuasão da seguinte forma: ela inventa mentiras muito bem urdidas e verossímeis e conta para o Anquises. Não é? E o Anquises, então, se vê persuadido por ela. Ele só está querendo uma desculpa, né? Uma certeza de que ele... Porque o que acontece com humanos ou homens que se deitam com deusas? Eles perdem a potência. Obrigada de me socorrer, aí eu ia dizer outra coisa. Bom, então, justamente, ele, com medo de que aconteça isso com ele não quer que ela seja uma deusa. E quando ela faz uma mentira enorme, ela diz que ela é filha de um rei da Frígia e que o pai dela é muito conhecido e tal, e diz também que ela sabe falar troiano, a língua troiana, porque quando ela era criança, ela teve uma babá que ensinava, uma ama, né, que ensinou, que era troiana e que ensinou troiano para ela. Então, é uma mentira muito bem feita, né, com a qual ela consegue o que ela quer, né, que é se deitar com o Anquises. Né? Bom, então, esse é um sentido da persuasão que depois, no século V, né, portanto, do universo da prática política, né, e a partir do século V vai ser vai estar a serviço da retórica. Né? Bom, então, esse é enfim, o que eu podia falar aí rapidamente dos dois personagens. Né? De certa forma, é no hino homérico Afrodite que a gente vê a presença da violência nela. Né? Bom, esqueci do principal, de quem ela é filha. Ela é filha do esperma e da espuma do mar. Esperma de quem? Esperma de Urano. Bom, que é uma dos episódios mais terríveis que tem na mitologia grega, né? Que é o Cronos, né? Que é o lugar do pai, que é Urano, né? E então, como é que... Vejam, é toda uma sequência de histórias de poder e de tomada de poder, até chegar em Zeus. Né? Então, Urano estava... enfim, ele tinha filhos com Gaia, né, que é a Terra, e quando eles nasciam, ele empurrava esses filhos para dentro da Terra, para dentro da mãe. Não é? Bom, a mãe chega uma hora que está entulhada de filhos, né? Ela não aguenta mais essa situação. Então, ela combina com um dos filhos
né? Ela tira, quando a criança nasce, ela tira, é Cronos, né? Ela tira ele, ele nasce, ela tira ele do espaço ali visível, né? E enrola uma pedra, né? Num coeiro. Vocês sabem o que é coeiro? Todo mundo? Tá. Antes da fralda descartável era coelho. Bom, e que eu achei muito engraçado, porque parece que tem lugares no interior da Bahia que chamam de... Você sabia? Não, de bundeiro. E daí eu falei, mas é a mesma coisa, coeiro também, né? Mas, enfim, fechado o parênteses. Bom, ela dá, a mãe então dá essa pedra envolta para o pai, que ele vai automaticamente, ele empurra, né? Não, desculpa, aí eu confundi os dois agora. Ele empurra, né, para o centro, mas para o centro da... Bom, daí quem toma o poder é Cronos, né? Agora, como é que ele toma o poder? Aliás, o que é que ele faz? É isso que eu ia contar e acabei não contando. Quando o Urano vai penetrar novamente a Gaia, o que ele faz é ceifar o pênis ejaculante do pai, né? E pega, é horrível, né? E pega com a mão e joga para trás, sem olhar. Esse pênis está ejaculante, né? Então o esperma cai e se mistura com a espuma do mar. É daí que ela nasce, né? E esperma e espuma, em grego, é a palavra afros, né? Daí Afrodite, né? Isso quem conta é Hesíodo. Então, e daí também percebi que, em português, esperma e espuma vêm da mesma raiz, né? Eu também curioso. Bom, então, daí da espuma, do esperma e da espuma do mar misturados, nasce Afrodite, né? E do sangue que cai na areia da praia, nascem as Eríneas, que são deusas vingadoras, etc. Ok? Bom, então vocês vejam que Afrodite não é filha do fulano nem do fulano, da fulana. Ela é filha de uma coisa violentíssima, né? Que é a emasculação do pai, né? Bom, bom, também no hino homérico Afrodite, o que acontece? Como ela consegue, enfim, subjugar todos os seres vivos, né? Inclusive Zeus, né? Porque Zeus se une com mortais normalmente. E ela... um minutinho, espera aí, o que eu ia falar sobre... Bom, o que acontece é que Zeus, então, quer limitar o poder dela. Bom, se ela tem um excesso de poder, ela comete híbris, né? Híbris, né, que é o excesso, a desmedida, né? Nesse sentido, ela é, portanto, hibristes, que se fala em grego, cheia de desmedida, né? Ela não... quem ela inventa, ela põe para se deitar com quem ela quiser, não é? Então, isso é um poder exagerado, não é? E é isso que Zeus faz, usando do seguinte artifício: ele faz com que ela se apaixone por um mortal, né? Que é o Anquises, né? E com isso termina
essa coisa excessiva que ela tinha. Não? Bom, a gente sabe que os gregos valorizavam muito, eles achavam isso desde do período arcaico, a gente vê a ideia de que cada coisa, cada ser tem uma medida própria, né? E que deve ser respeitada. Então, nesse caso, eu acho que a violência de Afrodite é um pouco pelo desrespeito a essa medida. Né? Bom, é mais ou menos isso. Muito obrigado, Meire. Deu uma ideia do... O Ares é um masculino, não? Afrodita é o feminino. Os dois têm a sua própria violência, não? O que eu acho é que os dois são personagens mais complexos do que parecem à primeira vista. E os dois têm componentes de violência, cada um de um tipo. Não é? Bom, alguém quer fazer alguma observação? Um comentário? Tá bom. Eu não sou tipo Ares. Isso. Bom, mais algum comentário? Então, acho que hoje... Obrigado. Tá, muito obrigado. Podemos encerrar?